Como vale a pena a gente considerar uma viagem com a obra de Maria? Está aqui o contato da RDP Viagens, Obra de Maria Peregrinações. E eu vou falar para você agora novidades, tá certo? Olha, o Congresso de Pentecostes, o Pentecostes da Paz, que estava previsto para acontecer na Terra Santa, e a gente sabe que não vai ser possível, vai acontecer num lugar espetacular, em Assis, na Itália. Imagine você viver o Pentecostes no lugar onde viveu São Francisco de Assis. Olha só, com a presença da irmã Kelly Patrícia, da madre Kelly Patrícia, do Instituto Hesse, do padre Reginaldo Manzotti, o Frei Gilson, por um preço muito especial. Então você já pode aproveitar agora e entrar em contato para isso. Também vários outros roteiros já estão liberados para você escolher. Portugal e Itália, para você conhecer Cássia, Roma, Lisboa, Fátima. Tem o roteiro também Itália e Medjugorje, para você também aproveitar, passar também por Loreto. Pessoal, não é simplesmente uma viagem, é uma peregrinação, é uma oportunidade de um retiro espiritual. Nosso Senhor preparou para você uma grande oportunidade, por um preço muito bom, super confortável, hotéis maravilhosos, uma equipe super preparada. Então entre em contato agora, aproveite e escolha qual viagem que você vai fazer com a Obra de Maria. Tá aqui, ó. RDP Viagens, você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, eles vão te responder rapidinho e você vai ter a grande oportunidade de vivenciar muito mais do que uma viagem, um encontro com Deus com a Obra de Maria. Final de ano, tempo de sabatina e camisetas. Olha aí, realmente são muitas as oportunidades que nós temos, são várias estampas. Considere ter agora no final do ano camisetas que falam de Deus na tua vida. E para presentear, aproveita também, presenteia com sabatina e camisetas. Você sabe, eu sempre uso aqui no Santo Flow sabatina e camisetas, e realmente são camisetas confortáveis, que te ajudam a falar de Deus. E outra coisa, final do ano sempre tem crisma, primeira Eucaristia, início do ano também sempre tem evento, eles fazem camisetas personalizadas também, tá bom? Sabatina e camisetas, eu agradeço muito pela oportunidade de sempre estar com Sabatina nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, e aproveite você também, peça que vai chegar na sua casa, você não vai se arrepender. Já estou aqui com o meu kit da Milagros, agora para o final do ano. Utilizar um incenso é a gente simbolizar a nossa oração que vai até Deus, que chega até Deus. O incenso católico faz uma grande diferença na hora da oração. Às vezes colocar uma música e ter um momento de interiorização vale muito a pena. Vá lá no site da Milagros, no Instagram da Milagros e peça. Esse kit aqui é um kit de iniciação. Já vem com tudo, já vem com o incensário, tá certo? Já vem também com o carvãozinho para você queimar no carvão de acendimento rápido e vem também com incenso. Vale a pena. Para mim, me ajuda muito a rezar. Eu já estou aqui, ó. Esse aqui é sempre uma delícia utilizar, que é o Nossa Senhora Aparecida. Tem esse outro também que eu gosto muito, que é o Urbi et Orbi, que é maravilhoso. E tantos outros. Incenso católico nos ajuda a chegar até Deus. E a Milagros realmente tem uma excelência. Um trabalho extremamente reconhecido com incenso de qualidade. Quem sabe agora também, no final do ano, presentear a sua paróquia com o incenso da Milagros. Tenha também na sua casa, faça essa experiência de utilizar incenso católico para te ajudar a rezar, a lembrar de Deus. Tá aqui, ó, Milagros, a grande oportunidade para realmente ter no nosso momento de oração, de meditação, de estar em família, no momento do terço da família, o incenso da Milagros, que nos ajuda a entender a nossa oração que sobe até Deus. Aproveite, vai lá, é bom demais. Neste final do ano agora, no Natal, ou às vezes vai acontecer aniversário de um padre, de ordenação, de um diácono, de um seminarista. Procure a Arte Sacro, que tem realmente know-how, que faz com excelência paramentos litúrgicos e tem a aba Presenteie o seu padre. É uma oportunidade de você presentear realmente com o que o padre precisa, o diácono precisa, o seminarista precisa.
Então aproveite a grande oportunidade, vá lá nessa aba maravilhosa, você vai escolher uma coisa que ele precisa, vai colocar lá o endereço, tudo bem direitinho, se precisar de medida eles entram em contato com o seu padre ou com quem você vai presentear. Agora, faça o seguinte, presenteie realmente com algo que ele vai utilizar e vai sempre lembrar de você. Olha que interessante. Inclusive, aproveite agora a época do final do ano, presente de Natal para padre, seminarista, para diácono, é na Arte Sacro, tá bom? Então aproveite essa oportunidade, está aqui o QR Code, o link está na descrição também, vá lá na aba e faça aquela festa. Presenteie o padre, o seminarista, o diácono, realmente com o que ele vai utilizar. Nesse final do ano, tempo de presentear e tempo de arte sacro. Estamos no final do ano, é um tempo de você escolher a graduação que você vai fazer, a pós-graduação. Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, são mais de 74 anos de tradição. Uma universidade 100% católica. Já estão abertas aí as inscrições para o vestibular para graduação presencial, mas também você pode escolher um curso de graduação à distância. Você pode estudar 100% online também. Vá lá no site do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro e você vai escolher a graduação, a pós-graduação, se é presencial, se é EAD. O que importa é que você vai estar entregando os seus estudos a uma universidade 100% católica e que tem excelência no ensino que pratica. Vale a pena. Você que ainda... Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, você já sabe, é a Casa do Santo Flow em São Paulo, uma estrutura espetacular. E olha só, se você mora ali na região Santo Amaro, ali perto, tem um colégio Liceu Santo Amaro Abade, um colégio de ensino médio maravilhoso para o seu filho e para sua filha. Pesquise, vale a pena. Colégio 100% católico que vai fazer diferença na educação do seu filho e da sua filha, tá bom? Vai lá. Acesse agora o site, tenha todas as informações, eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Dar um presente para quem a gente ama agora nesse final do ano é realmente algo muito especial. Dar um presente não é só dar uma lembrança ou alguma coisa que a pessoa goste, mas é também estar presente na vida da pessoa durante todo o ano. De uma forma muito especial, imagine considerar e presentear quem você ama com uma imagem dessa aqui do Artesanato Costa. Você presenteia e depois passa a estar presente na vida da pessoa sempre, com essa imagem que vai estar sempre com ela. As imagens do Artesanato Costa são feitas com muito amor, com muito zelo, e eu tenho certeza que vai ser um grande presente para quem você ama agora, nesse final do ano. Vá lá no site ou no Instagram do Artesanato Costa, escolha, coloque o endereço daquela pessoa que você ama e presenteie com uma imagem do Artesanato Costa. São muitas as opções e eu tenho certeza que a pessoa que você ama vai com certeza estar com o coração cheio de alegria ao receber uma imagem dessa, belíssima, do Artesanato Costa. Aproveite, final do ano, Natal, um presente para estar sempre presente na vida do outro. Eu quero fazer um convite para você, conhecer a Gruta do Arcanjo. Um complexo que está sendo construído na cidade que eu moro, na cidade de São Miguel Arcanjo. Uma imagem de 69 metros, mais ou menos um Cristo Redentor sobre o outro de altura, um prédio de 24 andares. Um complexo pensado nesta cidade, aonde o Arcanjo Miguel apareceu em 1932. Pesquise mais, vá no site da Basílica de São Miguel Arcanjo, você vai conhecer um pouco sobre a aparição e você vai ver essa grande construção que já está sendo feita em São Miguel Arcanjo e você vai ter a oportunidade de ter um pouco de você nesta construção, nesse lugar dedicado ao Arcanjo Miguel. Seja um devoto de São Miguel Arcanjo, entre em contato com esse número que está agora na nossa tela e você vai ter a oportunidade de contribuir com um dos maiores complexos dedicado ao Arcanjo Miguel no mundo inteiro. Olha só, aproveite a oportunidade de dar um pouco de si para esta grande construção. A Gruta do Arcanjo, localizada em São Miguel Arcanjo, São Paulo, 180 quilômetros de São Paulo, realmente um lugar que vai fazer diferença na devoção a São Miguel no Brasil
e no mundo. Vá lá, seja um devoto, entre em contato e ajude realmente essa obra de Deus a acontecer e também expresse a sua devoção a São Miguel, dedicando um pouco de si nesta construção. Está começando mais um Santo Flow Podcast. Que Deus abençoe a você, toda a sua família. Muito obrigado a você que está aí do outro lado acompanhando mais uma programação aqui do Santo Flow. Para nós é uma honra ter você aí do outro lado, uma alegria enorme, tá bom? Obrigado mesmo a você que está conosco. Hoje, um podcast muito especial, uma história de vida que realmente vai nos inspirar a confiar em Deus, a estar mais próximo de nosso Senhor. Sabe de uma coisa? Vai compartilhando esse podcast agora, essa nossa conversa de hoje, tá? A sua vida é uma vida dedicada ao serviço da igreja, uma voz belíssima, um apostolado com uma música que com certeza muitos corações já foram tocados. A sua história de vida não é porque estava dentro da igreja buscando a Deus que foi mil maravilhas. Mas ela está aqui para contar um pouco da sua história, do seu apostolado. Lançou uma música recentemente e é com muita alegria que nós acolhemos aqui no Santo Flow Podcast a Juliana Fornazari. Aprendi? Isso aí. Ah! Bem-vinda, querida. Deus abençoe. Obrigada, Guto. É uma alegria mesmo poder participar do teu podcast, né? É um sonho mesmo que Deus tem realizado no nosso coração ao longo desse período em que nós temos nos lançado a fazer a vontade dele na música. Então, é uma honra estar aqui com você e poder participar. A alegria é nossa. Eu sou suspeito porque nós fizemos acampamento e a Juliana estava no Ministério de Música, não é? Junto com a Carla, junto com o Zeke, junto com Marcos Fernandes. Marcos Fernandes. Isso aí. Quem mais que estava lá? O baixista que dança assim, ó. O Presley. Ele dança. Ele é uma figura, né? Uma figura. Ele só tem cara de tímido, mas ele não é muito tímido assim, não, né? Um pouquinho só. É um pouquinho, né? Não tem muito molejo, mas ele, Não... mas ele é muito gente boa. Não tem muito molejo, não. É, coitado. Não, mas ele é parceiraço. Parceiraço. E tem o seu marido. Tem meu marido também, que acompanha a gente. Que é o homem missão, do som. Que é o William, mas nós chamamos ele só de Janjão, né? É verdade. Então é ele que dá todo o suporte de som pra gente nos acampamentos. Sem ele não sairia nada daquilo. Então, é um trabalho árduo, né? Porque sempre tem acampamento. Regula tudo aquilo, muita caixa de som para carregar, muito cabo para arrumar. Então, graças a ele, ao trabalho dele, a dedicação também, que a gente consegue estar lá na frente e fazer o melhor para o nosso Deus. São 4 filhos que vocês têm? Nós temos 4 filhos, isso mesmo. Ah, mas como chama? Então nós temos a Cecília, né, que é a nossa primogênita. A Cecília tem 11 anos. Temos o Gustavo, de 9. A Helena fez agora 7 anos. E temos o Pedro, de 3 aninhos. Eita. 4 filhos. Uma creche boa, hein? Sim, que maravilha. Uma escadinha. Uma escadinha. Você já nasce em família católica e nasce aonde? Eu nasci, cresci e moro até hoje na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. E a minha família sempre foi de ir à missa. Então a minha família sempre foi católica, nasci católica, mas a gente só frequentava a missa mesmo desde criança, né? Meu pai e minha mãe sempre nos levaram na missa de domingo, mas a gente não tinha uma vivência tão forte não dentro da igreja, né? Era mais de participar mesmo. Depois, com os meus 10 anos ali, que eu comecei a me envolver com o pessoal da música, na minha própria capela mesmo. Então, quantos irmãos? Eu tenho só mais uma irmã, mais nova do que eu. Ah, mais nova? Isso, só tenho uma irmã. Nós somos em 2. Eita! Então, até os 10 anos, a sua vida foi uma infância normal, em casa, isso. Brincando na rua com os amigos isso. E tudo. Nossa vida, assim, de criança... No nosso tempo, podia brincar na rua, né? A gente brincava muito na rua. A minha avó tinha uma chácara pertinho da minha casa, então a gente cresceu ali naquela chácara, brincando
subindo em árvore. Aí depois a avó fez uma piscina, a gente tinha piscina. Ai, que maravilha. No meio dos bichos, a minha avó tinha criação de vaca. A gente, né? Então, assim, nossa infância foi uma infância muito saudável. Comendo fruta no pé, né? Então, assim... Olha, que delícia, hein? Oh, que infância maravilhosa, hein? Vaca, fruta, é a melhor coisa, né? Isso aí, tomava leitinho direto da vaquinha. Aí não dá, né, amor? Nescau. E aí, vai? Sim. Quentinho, com chorume e tudo? Isso não vai, não? Aí. Uma delícia. Uma delícia? Nossa, quentinho, com Nescau. É bom, é bom. Eu já tomei. O leite já com o Nescau mesmo. Uma delícia. Mas que maravilha. Então, a partir dos 10 anos, você começa a se envolver. Mas na sua família, alguém canta? Pai, mãe, não? Não? Ninguém. Nem vó? Ninguém. A minha avó tinha uma sanfona. Então, assim, eu particularmente nunca vi ela tocar. Mas ela tinha. Mas ela tinha uma sanfona em casa. Eu acho que ela tocava um pouco quando ela era mais jovem, né? Uhum. E essa sanfona ficou na família, mas a minha avó era afinada, sabe assim? Ela sempre foi muito afinada, assim, quando puxava a novena de Natal ali na nossa casa, na igreja, né? Eu percebia, assim, que ela tinha uma afinação. Mas não temos histórico de ninguém na família que cante ou que toque alguma coisa. Então, com 10 anos, você começa ali a se envolver como grupo. Comecei a me envolver, mas nunca toquei nada, né? Então, eu ajudava a moça que tocava ali na nossa capelinha, né? E a igreja, na verdade, quando foi fundada a capela perto da minha casa... Qual que era o padroeiro? Ela é Nossa Senhora Rainha da Paz. Ah, maravilha. Foi no barracão da casa da minha avó. Então, a minha avó tinha uma chácara e ela tinha uma casa de 2 andares, né? Então, o andar de baixo era tipo um salão de festas, né? E a igreja no início não tinha terreno, não tinha nada. Aí se reunia lá? Aí se reuniam lá, né, com o padre na época, né, com a equipe e pediram esse lugar da minha avó para começar a celebrar as missas ali. Olha. Então foi ali que eu comecei a me envolver, né, porque daí como era na casa da avó, então ficou mais fácil para mim também, né, a gente ia na missa na casa da avó. Às vezes a missa inclusive era embaixo de uma árvore que tem lá. Então assim, tinha um padre na época, o padre Aldino, que hoje já é falecido, que ele gostava muito de fazer missa tipo campal, assim, vamos fazer uma missa embaixo da árvore na chácara, né? E tinha uma árvore muito grande, até hoje tem essa árvore lá, uma paineira, e a gente celebrava a missa ali mesmo, fora da capela, bem na frente da onde era a capela, né? Que é o barracão da casa da minha avó, e a gente celebrava a missa ali. E eu ajudava a cantar, a moça tocava, né? Naquela época, a Dina, e eu cantava junto com ela. Mas que coisa bonita, né? A pessoa dispor da casa, do espaço, para que seja um lugar celebrativo para a igreja, né? E o quanto que fruto deu, né? Porque ela tomou essa decisão, né? Também, né? Porque isso é tão lindo, gente. Quando alguém chegar, algum padre chegar, olha, eu preciso do espaço da sua casa, ou de um pouquinho do seu terreno, não tenha medo de ofertar um pouco para Deus. Nem que seja por algum momento, por um tempo, porque isso traz frutos maravilhosos para a nossa vida, né? Isso é uma coisa extraordinária, é realmente um resultado espiritual muito direto, né? Uma situação como essa. Mas com 10 anos você já sabia que você cantava, não? Não, eu não tinha muita noção, e até assim a moça que acompanhava no violão, ela também, né, arranhava algumas notas ali, enfim. Era mais a vontade de ajudar, né? Até que teve um dia, a minha tia, que era muito envolvida com essas coisas, teve uma coroação de Nossa Senhora e ela invocou que queria aquela música do Roberto Carlos, né? Nossa Senhora, me dê a mão. E daí, dali que a gente começou, né? Vamos estudar a música, vamos tirar a música. Mas também, muito criança, né? Não tinha noção nenhuma. E também não tinha, assim, pessoas que me orientassem nessa época para isso, né? Começou a ficar isso mais forte, na verdade, na minha vida, né? A gente começou a ter um pouquinho mais de noção do que era música mesmo, quando eu me envolvi com o pessoal que hoje caminha comigo no projeto Travessia. Sim. Que é o Antão, meu compadre, né? Com a Lu, esposa dele. O Zeque, que toca hoje comigo. Sim. Então, na época, ele era o nosso baterista, né? Hoje ele toca bateria, toca violão. Ele faz tudo, né? Faz o que dá, né? E nós tínhamos um ministério de música, muito no início ainda. Aí eu já tinha 13 anos. Continuei ajudando nessa capela próximo da minha casa. E o Antão escreveu uma música. E ele chamou a gente para
para tocar essa música num festival de música que ele ficou sabendo que ia ter na nossa cidade. Ai, como eu tenho saudade dos festivais de música. Festival de música. Como ajudava isso, né? Isso, o festival de música da nossa cidade que a gente participou primeiro foi o Campos e Estradas. Olha. Então a gente tirou, né, fez uma música, ensaiou meses para tirar aquela música para poder participar do festival de música. Isso eu tinha 13 anos. E participou? Isso, a gente participou. Mas a música era muito ruim. Assim, desculpa o Antão, mas... Mas assim, naquela época a gente não tinha noção de nada mesmo, né? Os meninos estavam começando a tocar e, nossa, foi metade da galera do nosso bairro foi, encheram o ônibus, bexiga e torcida e tal. Mas assim, a gente não tinha noção mesmo de música naquela época, né? Então, assim, muita gente ajudava, tocava, cantava, mas assim, não era bem aquilo. Aquilo talvez era o início de um projeto que Deus tinha adiante para nós, né? Então foi ali o start. Mas com 13 anos você já era muito desenrolado, então? Não, sempre fui inibida. Não, eu sou muito tímida para falar. Ah, é? Então, assim, naquela época, até eles fizeram um The Voice para nós. Ah, é? Para escolher assim? Quem era Vira a cadeira! Que ia fazer a primeira voz da música. Aí chamaram uma irmã, inclusive naquela época, que era muito amiga nossa, a irmã Madalena. Ela caminhou muito tempo com a gente na outra capela que eu cantei depois com eles. A irmã Madalena, ela ensinava para nós os cantos do folheto, que naquela época a gente não tinha, como tem hoje internet e recurso de tirar música, né, para missa. E ela ensinava para nós as músicas da missa. Então ali, naquele grupinho nosso, que começou com o festival de música, a gente começou a se desenvolver, né? Então, ali, depois de um tempo, a gente conheceu mais um outro menino que nos ajudou, que hoje também é meu compadre, batizou o nosso Pedro, nosso último menino, o Pet. Ele era amigo do Antão, acabou convidando ele para nos ajudar. Que coisa. A gente começou a tirar músicas daí da Banda Dom, para o próximo festival de música que a gente participou. Aí com 14 anos, no ano seguinte, né, então a gente já tinha um repertório um pouquinho melhor. Nós tínhamos uma música autoral e tínhamos mais interpretação da Banda Dom pra gente tocar naquela época, né? Fez história, hein? Violão, enfim, né? Trabalhadinho no violão, né? Bonito. Então daí ali a gente já estava amadurecendo um pouquinho mais. Mas ainda não tinha muita noção do que estava fazendo, era só para tocar na missa mesmo e no festival. Nosso objetivo era se juntar para tocar no festival, né? E depois de um tempo isso começou a crescer. A gente começou a tocar em grupo de oração. O Antão me convidou para o grupo de oração. O grupo de oração era na Capela Rainha da Paz mesmo, naquela que eu comecei. Só que aí já tinha o terreno, já fizeram uma capela que era uma meia água no fundo do terreno, né? E ali a gente começou a tocar. Tocamos um tempo nesse grupo de oração, que era assim, sempre aquelas mesmas pessoas da própria vila nossa, ali do nosso próprio bairro que participavam. E acabei migrando dessa capela, né? Então eu era da Rainha da Paz e como eu tinha uma amizade muito grande com os meninos da outra capela, que era vizinha da nossa, a La Salete, eu acabei migrando de capela. A gente começou a tocar com eles direto. Então eu tocava na missa com eles e nós tocávamos no grupo de oração na Rainha da Paz. E o pessoal que tocava na Rainha da Paz, quando eu comecei, continuou lá. Então, ainda até nos dias de hoje... Mas você migrou para La Salete? Miguei para lá porque a gente começou a ter uma amizade maior com os meninos lá. Então, acabei ficando por lá na capela com eles. Tocando. Olha, pessoal, essa questão dos festivais é algo tão legal, né? E que deveria voltar mais, né? Porque o quanto isso instigava, né, as pessoas a querer produzir, a querer apresentar uma música, a querer mostrar um pouco o seu trabalho, aquilo que faz... Isso eu acho sensacional. Isso eu vivi muito também, né, amor? A gente, na juventude, tudo, de levar, de preparar uma música, de ensaiar, de tudo. Nossa, isso é maravilhoso. Vamos voltar aos festivais de música. Eu acho que vai valer muito a pena. Mas ali você já era, tipo assim, a cantora principal daquela turminha, não? Como que era? Então, aí começou, a gente começou a tocar nos eventos da Renovação Carismática, né? Então, nesse meio tempo, assim... Aconteciam muitos retiros naquela época, nesse período que eu tinha 14, 15 anos, 16, a gente começou a participar mais firme na Renovação Carismática. Então, ali a gente começou a tocar, inclusive,
em retiros de 2 dias, que começava na sexta e terminava no domingo também, né? E aí nós nos envolvemos muito com a renovação carismática, começamos a tocar nesses eventos, aí a gente já tinha uma caminhadinha, né? Apesar de muito jovens, a gente já tinha uma caminhada assim dentro da música. Então, naquela época, a gente gravava um CD com várias músicas, tipo assim, a gente podia usar em momento de oração, Espírito Santo, enfim. Gravava um CDzinho lá com 30 e poucas músicas, e a gente tirava essas músicas para tocar no grupo de oração e também nos retiros, né? Porque hoje a gente tem muito mais recurso, mas naquela época era assim, né? Então, a pessoa que primeiro me deu um CD gravado, que eu tive contato assim com grandes cantoras da época, foi o Marciel. Ele era o guitarrista nosso, que tocava numa capela vizinha ainda a nossa, mas ele acabou se juntando a nós e tocando com nós depois também. Ele gravou assim Adriana, Ziza, músicas assim também de grandes bandas evangélicas famosas na época, né? Então foi ali que eu comecei a ter contato maior com música mesmo, assim, de oração, não só da liturgia da igreja. Então, assim, ali que eu aprendi Abraço de Pai, músicas assim, Fogo Suave da Ziza, né? Então, assim, músicas que hoje fazem parte do nosso repertório, mas que são músicas assim que atravessam décadas, né? E não se envelhecem, né? São músicas assim que fazem parte da nossa vida até hoje. Dali, desse ponto, nós acabamos nos envolvendo tanto com a renovação carismática que o Antão acabou assumindo o Ministério de Música e Artes da nossa diocese. Então, o Antão era o coordenador, sempre foi a pessoa que pensou, ele era o mais maduro da época dos nossos ali, do Ministério de Música, e ele acabou assumindo, né, na época, a coordenação do Ministério de Música e Artes. E nós topamos junto com ele, né? Então a gente era o Ministério de Música que acompanhava ele na missão. Então, todo final de semana, praticamente, a gente era muito jovem ainda, então não tinha aquela responsabilidade com casa, com filho, enfim. Então a gente aproveitou todo esse tempo da nossa juventude para sair evangelizar. Muito cedo, né? Você começa a ter uma ação evangelizadora na igreja com responsabilidade já, né? Porque tinha que dar conta, tinha que ir lá, tinha que ensaiar, tinha que estar lá no local certo, no dia certo. No dia da missão em si, né? E a gente levava formação, então, para as cidades vizinhas ali que tinha perto de Ponta Grossa, né? Olha. Então, enchia uma van de instrumento, a piazada para tocar, nós para cantar. Piazada, pessoal. Piazada Piazada. É porque piazada só tem lá em Ponta Grossa. Só escuto duas coisas que só tem em Ponta Grossa. É piazada e o outro é não sei o que, inho. Chorandinho. Chorandinho. É assim que diz, não? Não, fulano veio bem chorandinho. Não é assim não que fala? Não, assim, será o Wellington? Não. Vem chorando, né? Já vem chorando? Não, vem chorando. Aí vem todo chorandinho, todo não sei o que, dinho. Não é assim, Ponta Grossa? Não, essa eu não uso. Só se o Wellington usa, essa eu não uso. Ele disse hoje, não foi? Chega todo chorandinho. O Marcinho fala muito isso. Ah, o Marcinho. O Marcinho fala muito. Fala muita coisa diferente. O Marcinho fala muita coisa diferente. É um piá muito bom. É um piá muito bom. Um piá. Piá é rapaz, né? E tudo. Então, nem é tão piá mais, né? Já é um homem já. Agora, no caso, você juntava a piazada e ia embora. Mas ia evangelizar. Então, quanto tempo que ficou aí esse ministério? Nós ficamos 3 anos, né, dentro da renovação carismática nessa evangelização. Na verdade, nós levávamos formação para os músicos, né, para a parte pessoal que trabalhava com teatro e com dança dentro da igreja. Nessa época estava bem forte, então nós levávamos formação para o pessoal que trabalhava com artes dentro da renovação carismática, né? Olha que coisa. E aí chegou um determinado período da nossa vida que o Antão passou num concurso e foi embora para uma outra cidade. E nessa época também a gente acabou se dispersando. Então, assim, eu nunca deixei de estar na igreja, né? Só que eu acabei migrando para a paróquia Santa Rita. Nesse período, o Zé, que hoje toca comigo, né, continua tocando comigo, nós nos conhecemos desde a infância, mas nesse período também ele foi ser músico mesmo, né? Então foi se profissionalizar, deu foco na carreira musical dele mesmo,
e o Antão foi embora para Paranavaí, que foi a cidade onde ele passou no concurso do Instituto Federal. E acabamos, né, cada um tomou seu rumo, tomou sua vida. Ele continuou servindo o Antão continuou servindo na missa com a esposa dele. Eu acabei entrando para um outro ministério de música nessa época. Então, quem me acolheu ali dentro da Santa Rita, quando eu cheguei, eu comecei a tocar no Cerco de Jericó, na verdade. Olha que coisa. Na quarta-feira tinha um Cerco de Jericó que enchia de gente. Pra gente entrar atrasado lá e ser do Ministério de Música e ficava no cantinho, nossa, você tinha que sair assim, empurrandinho a galera no cantinho para poder chegar, porque enchia aquilo. Era assim uma bênção de Cerco de Jericó que tinha naquela época. Então toda quarta-feira eu ia ou para participar ou para tocar. Então eram 2 ministérios que revezavam ali às quartas-feiras, e eu fui acolhida pelo Fogo do Céu, que hoje é o ministério do qual o Marcos Fernandes faz parte, que tocou no acampamento junto com a gente. Sim. O Presley, e hoje o filho do Presley é baterista também, nossa. Olha que maravilha. Então o filho do Presley, vocês não viram ele tocando no acampamento, que ele é muito novinho. Eu vi! Viu? Eu vi ele tocando no acampamento Mirim. No Mirim, isso mesmo. Toca muito bem. Toca muito, então ele fez... Ah, é filho dele? Ele fez o que o pai não tem de molejo, ele tem, né? Tem. O menino é bom. É. O menino é muito Porque bom. O Presley é baixista, né? Se com 13 anos toca assim, imagina quando tiver... Ele toca muito imagina mesmo, tiver 25. ele toca muito. Muito bom. Então, na época não era ele o baterista, obviamente, sim, ele claro. era uma criança. Então, nós tinha esse ministério de música e eles estavam precisando de um reforço no vocal. Então, me acolheram, né? E eu acabei ficando pela Santa Rita. Então, assim, daquela capelinha que eu tocava antes, e a gente já não tinha mais ministério de música, né? O pessoal continuou tocando lá, né? Tinha algumas pessoas que acabaram ficando. E eu fui para Santa Rita de Cássia, que é a paróquia que hoje eu participo mesmo, né? Minha comunidade. Mas hoje eu toco também na capela perto da minha casa, onde eu comecei. Ah, que maravilha! Então, assim, hoje eu tenho a oportunidade de ter o Zeque morando perto da minha casa. Então, o Zeque, que foi meu amigo de infância, que começou junto comigo, hoje também nós assumimos o compromisso também de voltar a tocar na capelinha aqui, onde tudo começou na minha vida também. Então, hoje a gente serve dentro da paróquia Santa Rita, nós temos a nossa escala lá, tocamos nos acampamentos também, mas a gente toca uma vez por mês nessa capela, que é perto da nossa casa, e servimos também em alguns eventos que tem nessa paróquia. Então, volta e meia tem Cerco de Jericó, tem Encontro dos Homens, então a gente sempre está ajudando lá também. Você, como uma jovem de Deus, o que é que tinha na sua cabeça naquela época? Tipo, olha, eu vou arrumar um namorado na igreja, vou casar, vou ser freira, o que é que passeava na sua cabeça e o que é que no que você sonhou e pensou acabou indo acontecendo? Então, eu sempre tive essa vivência, assim, eu costumo dizer assim que Deus me preservou de muita coisa por essa caminhada na juventude dentro da igreja, com amigos bons de igreja também. Então, Deus me preservou de muita coisa, né, de participar de festas que talvez não era adequada para mim. Sim. Então, assim, não que eu não tenha vivido algumas coisas na minha juventude, que eu nunca tenha feito nada, né? Mas, assim, eu sempre tive aquela coisa de estar na igreja e dar testemunho também daquilo que eu estou vivendo, que eu estou cantando. Então, na verdade, eu não tinha uma expectativa naquela época, por exemplo, quando eu conheci o meu esposo, ele era meu amigo. Então, assim, não é que eu não olhasse para alguns rapazes e imaginasse que eu poderia casar ou namorar com esse ou com aquele, mas, assim, eu não tinha pretensão nenhuma com ele, né? Então, assim, tudo foi uma grande amizade que surgiu ali na missão também. Foi uma das viagens que a gente fez. Ele deu um jeito de começar a mexer com som? A gente na verdade, naquela época não tinha nada a ver com som. Naquela época, realmente, ele foi para ajudar no teatro. Sim. Sobrou um lugar na van, vamos levar quem que a gente vai levar? E ele acabou indo... Meu esposo! Ele era intercessor naquela época, nosso. Intercessor. E ele foi, e o único lugar que sobrou na van nesse dia era no fundão. Então, sobrou só um lugar no fundão para nós dois. Falei, então, vamos lá, né? Só que eu nunca tinha conversado com ele. Já tinha visto ele no grupo de oração Fogo do Céu, que é do mesmo Ministério Fogo do Céu, lá da Paróquia Santa Rita, que hoje eu estou. E a gente, de vez em quando, ia tocar nesse grupo de oração com eles. Então, eu acabei conhecendo ele lá, mas eu nunca tinha sentado para conversar com ele. Nessa viagem, a gente acabou se conhecendo
E dali em diante a gente começou a ir na missa juntos. Então assim, ele ia me buscar na faculdade, ele já trabalhava nessa época, eu também. Ele ia me buscar na faculdade e a gente ia na missa ao meio-dia, na paróquia do Rosário. Na nossa cidade tem 2 paróquias ali no centro que tem missa ao meio-dia, que é a igreja Sagrado Coração e a igreja do Rosário. E a gente sempre ia na missa da igreja do Rosário. E daí a gente ficava na praça conversando e tal, e foi se formando uma amizade ali. As igrejas eram no centro? No centro da cidade. Sagrado Coração e do Rosário? E a do Rosário. Era do Rosário que a gente ia, não era no Sagrado Coração. Sim. A gente ia na igreja do Rosário, que era mais perto para nós ali. Aí tinha uma praça ali na frente, a gente sempre ficava conversando por ali, até dar o nosso horário de almoço e cada um seguia a sua vida, né? Ele ia para as coisas dele. No final da tarde a gente normalmente se encontrava também, ia pro grupo de oração, pro mesmo lugar sempre, então a gente sempre estava junto, né? Dali uns 5 meses, mais ou menos... Começou a ficar diferente. Começou a ficar diferente. Aí, um dia, né, a gente começou a perceber que estava diferente. Ele estava sozinho há algum tempo, eu também. E a gente começou a namorar, né? Então, ali que tudo começou. Isso foi... eu não vou me lembrar o ano agora, 2007, mais ou menos, né? Então, foi 2007 que a gente começou a namorar. Namoramos quase 3 anos. Quando foi pra gente completar os 3 anos de namoro nosso, a gente casou em 2010. Na semana que a gente completou os nossos 3 anos de namoro, a gente casou. Nossa! Agora, pessoal, nós vamos entrar aqui na história, né? Mais um pouco sobre na vida dela, né, meu amor? Com certeza. E... Nossa, eu imagino como deve ser uma animação, os 4 lá na sua casa, né? Não, amor? 4 lá na casa dela, deve ser realmente uma animação. E no caso são 3 meninos? Não, eu tenho 2 meninas e 2 meninos. E 2 meninos. Foi uma menina, um menino. Uma menina e um menino. Bem certinho. Olha que coisa, viu? Que maravilha. Eu vou aproveitar aqui e trazer, por enquanto, né, um presentinho aqui para você. Ó. Quem vem para Santo Flor ganha presente, não é, amor? Meu Deus. Ganha presente, né? Se você quiser me dar, meu amor? Isso é importante, não é? Vamos lá. Até que ponto, assim, em toda a sua caminhada, a presença de Nossa Senhora foi, assim, importante? Eu acho que Nossa Senhora sempre caminhou comigo, né? Então, assim, Nossa Senhora é aquela que intercedeu pelo primeiro milagre, né, nas bodas de Canaã. E eu vejo assim que ela sempre foi muito presente na minha vida. Então, assim, quando eu passei por momentos de dificuldade, eu acho que a primeira oração que eu sempre lembrava assim era da Ave Maria, né? Recorrer a Nossa Senhora para que ela me desse força, assim como ela teve no Calvário, né? Por tanta dificuldade que ela passou também, sentiu como qualquer ser humano, né? Eu sempre recorro a ela. Então, assim, acho que quando a gente pensa numa dor, em alguma coisa, eu acho que Nossa Senhora... Nós vamos entrar agora uma parte forte do testemunho da Juliana Fornazari. Olha. É porque aqui vai dizer Fornazari. Fornazari. Lá no Nordeste, como é que seria, amor? Fornazari. Fornazari, no Nordeste. Mas para que isso aconteça, Nossa Senhora vai acompanhar esse testemunho aqui junto conosco. Isso aqui é um presente para você e sua família. Que linda. Que você vai levar para Ponta Grossa. Muito obrigada, Augusto. Essa Nossa Senhora das Graças. É linda? Linda. Maravilha, hein? Nossa, maravilhosa. Agora vai lembrar toda a vida, agora quando olhar para Nossa Senhora das Graças do Santo Flor. E inclusive agora no final do ano, imagina presentear alguém com a imagem. Alguém receber em casa uma imagem que você comprou para ela, que você está dando para ela, é realmente algo especial. E no Artesanato Costa você tem essa oportunidade de adquirir uma imagem, dar de presente para alguém, imagens belíssimas como essa daqui. Mesmo. Nossa Senhora das Graças. Está aqui. E é a prova de criança, você sabia não? É? Ó. Nossa, que Pode maravilha. pôr agora, vai, põe. Olha só, vai sozinha. Vai sozinha. Vai sozinha praticamente. Maravilhoso. Muito bom.
Tá aqui. Não, mas certeza que eu vou ter que pôr num lugar elevado lá em Com casa. certeza, com certeza. O meu rack é muito baixo lá em casa. Fica muito na altura das crianças. Tem que dá. colocar para Não, Nossa salvaguardar. Senhora merece um lugar de destaque na minha casa. Muitas vezes, olha, canta na igreja, namora na igreja, casa na igreja, mas nem sempre, por causa disso, tudo são mil maravilhas. Como que foi ali o seu início de casamento e a sua história difícil do momento que você viveu ali? Então, é sempre quando a gente fala sobre isso, quando eu falo sobre isso, já na hora... Muda logo dentro? Dá uma emoçãozinha, né? Mas imagina, né? A gente sempre vai... Mesmo quando volta, né? Já a emoção já vem, né? Sim. Isso já faz 10 anos que aconteceu. Olha, mas que coisa, né? É como se você mexesse sempre numa cicatriz. Claro, ela tá quietinha ali, né? É verdade. Mas quando você dá uma mexidinha, dá uma sangradinha de novo. Mas assim, muito da mão de Deus esteve em tudo isso, né? Então, quando eu tinha 1 ano de casada, mais ou menos... Recente, né? Tipo assim, pouco tempo de casada. Sim. Eu já estava grávida, né? Então, a gente engravidou, assim, logo no nosso primeiro ano de casados, né? E tivemos a Cecília, nossa primeira filha. Quando a Cecília tinha meses, então, assim, aproximadamente 6, 7, 8 meses ali, eu senti um esfriamento, né, da parte do meu esposo comigo. Então, eu comecei a perceber naquela época que ele já não deixava celular perto de mim, né, que ele começou a se afastar de nós, que ele me deixava ficando até altas horas na TV, no celular, e eu com a bebê no quarto. E durante um bom tempo, assim, aquilo ficou só na minha cabeça como uma desconfiança mesmo, mas eu não tinha nada de concreto para afirmar nada na minha vida naquela época, né? Algumas situações também que ele esquecia de mim, que eu ia na casa da minha avó ainda nessa época tinha chácara perto de casa. Sim. A gente morava numa outra casa nessa época, quando a gente casou, a gente foi morar numa casa cedida pela minha avó, só que era numa vila vizinha a nossa. Mas às vezes ainda eu ia muito lá, né, na casa da minha avó, levava a minha filha, passava a tarde com a minha avó. Eu lembro de uma situação que um dia ele esqueceu de mim lá, ficou um tempão e ele não vinha e a gente queria ir embora, né? Então, assim, foram situações que foram acontecendo, assim, devagar na minha vida. Foi sutil, sabe? Não foi nada escandaloso, né? E nesse período que eu senti a necessidade de ir para Santa Rita no Cerco de Jericó. Porque daí já a minha capelinha, ela já não supria, né? Eu só participando na missa naquela época, eu não sentia, assim, que eu estava fortalecida só participando da minha missa. Cheguei a conversar com o pároco nosso naquela época, ele mandou eu rezar, enfim e tal. Mas eu não tinha muito recurso ali na capela perto da minha casa, não tinha gente que orasse por mim. Precisava demais. Que pudesse, né? Que tivesse assim um cerco de Jericó como tinha, né? Então, foi ali que eu me senti provocada a participar de algo que eu pudesse rezar mais, né? E sempre na minha dificuldade eu pegava meu terço, rezava com Nossa Senhora, né, no meu quarto. Mas eu não sabia o que estava acontecendo. Aí meu esposo, né, começou a se afastar mais ainda. Começou a não dormir na cama comigo. Ele era tesoureiro na nossa capela na época e ele acabou largando a tesouraria da igreja. Eu comecei a desconfiar que alguma coisa não estava certa, né? Eu acho que a culpa já estava assim, turvando os olhos dele. Ele já estava sabendo que aquilo que ele estava fazendo já não era mais certo, ficar na igreja. Ele começou a se afastar. Eu lembro de vezes que eu fui sozinha na missa, sabe? Então, assim, eu já não tinha mais força, mas eu sabia que eu também não podia abandonar a minha igreja, porque aquele era o único sustento que eu tinha naquela época. Então, eu comecei a ir na missa sozinha. Então, assim, eu deixava, às vezes, minha filha com ele, eu ia sozinha à noite, de pé, e ia na missa para eu não ficar sem comungar, porque Jesus era a minha força. Aí chegou num ponto, assim, que eu falei, eu vou embora da minha casa, porque eu não aguentava mais aquela situação que foi sendo uma indiferença da parte dele comigo. Eu não sabia de nada, mas ele foi ficando indiferente comigo. E eu falei, eu vou embora da minha casa, só que eu não quero expor a minha filha antes do aniversário dela. Porque eu não quero que as pessoas olhem para minha filha fazendo 1 aninho
e tenho aquela visão assim, coitada dessa menina Sim. tão novinha e o pai e a mãe dela já são Já separados. são separados. Eles eram da igreja, eles se conheceram no grupo de oração, eles eram... Casaram ela cantava na dali, igreja, né? mas como que acabou tão rápido? Era tudo de mentira, e na minha cabeça aquilo, né? Foi tudo mentira aquilo, sabe? Muitos questionamentos passavam na minha cabeça. Será que eu casei para passar por tudo isso? Será que eu casei e era tudo de mentira aquilo que aconteceu? Tanta gente que a gente convidou para aquele bendito casamento, eu falava, meu Deus, não pode ser, né? Que tudo vai acabar assim, desse jeito. Aí eu acabei saindo da minha casa, voltei para casa da minha mãe, pedi ajuda pro meu pai para voltar para casa da minha mãe, porque eu nesse período eu entrei numa depressão muito profunda. Eu não aceitava ir no médico e mas achar até então que eu vocês estava acabaram depressiva. ali pela indiferença, mas não tinha nenhuma certeza de nada. Não tinha nenhuma certeza de nada. Eu só tinha uma certeza de que ele não estava disposto a lutar mais por nós. Sim. Eu cheguei, inclusive, a arrumar um emprego e eu saí desse emprego porque eu ficava no meu trabalho tentando encontrar um motivo, alguma coisa e falar com ele para a gente tentar resolver aquilo. Só que ele não dava nada para mim. Então, assim, eu cheguei em casa, escrevia, rezava, escrevia muitas coisas porque eu queria falar para ele tudo aquilo. Chegou um ponto assim que eu já não tinha nem força. Acho que eu só entreguei aquela carta para ele, falei que eu queria saber o que estava acontecendo pra gente conseguir lutar pelo nosso casamento, porque eu não tinha como lutar com uma coisa que eu não sabia o que era. E quando eu partilhava com os meus amigos do Ministério de Música, eles achavam que era coisa da minha cabeça naquela época. Ah, entendi. Ju, não tem nada, eu não ia fazer uma coisa dessa. Mas e por que ele esconde o celular de mim então? Por que ele tá desse jeito comigo? Falava, Piazada, converse com ele, veja o que tá acontecendo, vocês conseguem arrancar alguma coisa. E não saía nada, né? Então, falei, então, quando passou o aniversário da minha filha, eu voltei para casa da minha mãe. E eu deixei ele sozinho em casa. Sei lá, para ver se saía alguma coisa dali, né? Aí ele ficou sozinho, queria continuar morando sozinho lá, porque acho que ele sabia que estava fazendo coisa errada, né? E eu também, de certa forma, sabia, mas não sabia o que era. E depois de 3 meses que eu saí da nossa casa, eu descobri pela minha sogra, foi ela que descobriu e contou pra mim que ele estava se envolvendo com uma outra pessoa, que ele estava já há algum tempo com essa pessoa, provavelmente desse período que ele ficou indiferente comigo em casa, mas ele não assumia, né, nem ela e nem pra mim que estava com essa pessoa, né. Então assim, ele ficou com nós duas. Então assim, uma situação de adultério mesmo, que ele estava casado comigo, não abriu o jogo com ela e, né, ela sabia que eu era casada porque ela me conhecia. Eu soube quem era a pessoa, ela trabalhava com ele. E me doeu muito, assim, porque eu trabalhei, inclusive, com essa pessoa na casa dela, sabe? Nossa! Então, assim, era uma pessoa que eu conhecia. Ela não era de caminhada, não era de igreja, não era de nada. Sabia mas quem eu era. conhecia quem era, ela trabalhava com ele. E foi quando ela começou a trabalhar lá com ele que aconteceu tudo isso. Então, o meu mundo caiu. Eu queria dizer, o que é que passava pela sua cabeça ali naquele início? A minha depressão ficou profunda, né? Porque daí, assim, eu já estava no processo de depressão, eu perdi mais de 10 quilos nessa época, em 3 meses. Eu precisava tomar medicamento, inclusive, para dormir, porque minha cabeça não parava, né? De pensar o que eu poderia ter feito de errado para tudo isso ter acontecido. O que era que estava acontecendo, que até os 3 meses acontecerem e eu descobri o que estava acontecendo, a minha cabeça não parava, porque eu queria descobrir o que se passava e não descobria, né? E nesse período eu continuei tocando no Cerco de Jericó com os meus amigos. Não parou, mesmo na depressão? Nunca ninguém me deixou de lado. Então, assim, eu sempre fui amparada, com certeza, pelas mãos de Nossa Senhora, mas através da vida dos meus irmãos da igreja. Então, assim, apesar do Antão não estar perto de mim, ele estava lá em Paranavaí, numa cidade bem distante da nossa, eu sempre falava com ele por telefone, ele sempre ligava para mim. Eu sempre caminhei com o Marcos Fernandes no Ministério de Música, ele ia inclusive me buscar em casa para eu tocar com eles, quando não tinha carona, quando não tinha com quem ir. O Padre Márcio, que celebrava o Cerco de Jericó, sempre me chamava, Juliana, vem aqui na chácara que eu preciso que você venha cantar numa missa para mim. Então sempre foi Deus, envolvia, né? Sempre foi Nossa Senhora pelas mãos de alguém me chamando para alguma coisa. Aí quando eu descobri tudo isso, ele já na sequência entrou com um processo de divórcio.
O pai dessa moça era chefe dele na época. Meu Deus. Então, assim, ele era advogado e tudo mais, então ele acabou entrando com o processo do divórcio e... Vou comer chocolate, mas não leva mal não. Se quiser tem aqui também mais, viu? Então, porque hoje tá uma loucura a nossa vida. Fique à vontade. Ele entrou com o processo de divórcio. Isso. Ele chegou a entrar com o processo de divórcio, porque acho que ele pensou mesmo que eu não ia querer continuar com ele depois de tudo aquilo, né? Então, ele estava decidido, ele inclusive chegou a morar com essa pessoa. Nossa Eles Senhora. tinham uma casa, já um apartamento, não sei o que era, porque na época eu não quis nem saber, né? E aconteceu tudo isso, a gente entrou com o processo de divórcio porque ele quis. E eu falei pra ele, inclusive, pra ele me devolver a aliança, porque eu falei assim, já que a nossa aliança não foi válida pra você, que pelo menos isso tenha um fruto na vida de alguém. Então, eu pedi para ele me devolver a aliança para que a gente pudesse doar para a Canção Nova. Porque na época eles estavam construindo o Santuário do Pai das Misericórdias e estavam pedindo doação de ouro. Falei assim, então, que pelo menos aquilo que foi uma desgraça na minha vida, que servisse para que outras pessoas fossem evangelizadas, porque eu não tinha expectativa de ter um retorno da minha família. Nesse processo, então, que eu me divorciei dele, que eu fiquei separada, né? Porque nosso divórcio, na verdade, quando chegou no processo de assinar, nesse período que a gente ficou separado, o padre Pedro, que hoje está no Mosteiro Trapista, entrou na história. Então, assim, tudo isso já estava muito decidido na minha cabeça e na cabeça dele, que ele ia... Nesse tempo que ele estava lá, vocês se falavam, vocês trocavam mensagens? Nós nos víamos porque ele sempre pegava a nossa filha para passear. Pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, ele ia no portão da minha casa, pegava a nossa filha e saía passear com ela. Levava Isso alimentava a esperança ou agravava a depressão? Não, eu tinha raiva dele nessa época. Claro, né? Muita raiva, porque daí depois, antes de eu descobrir, eu não sabia o que estava acontecendo, não era uma raiva ainda. Antes de eu descobrir, eu só não conseguia entender por que ele estava daquele jeito comigo, né? Mas depois que eu descobri, eu tinha muita raiva. Então, assim, eu cheguei a falar algumas coisas pra ele que agora eu não me lembro. É bom nem lembrar. Mas eu falei muitas coisas pra ele, assim, no portão da minha casa, né? Só que ele continuou insistindo que ele queria ver a nossa filha. E ele estava no direito de pai dele, eu também não ia privar minha filha de conviver com o pai, apesar de não concordar com aquilo. A única coisa que eu pedi assim pra ele é que ele não deixasse a nossa filha sozinha com aquela pessoa com quem ele estava morando. Porque eu tinha medo que ela pudesse descontar na minha filha, talvez a raiva que ela sentisse de mim. Apesar de eu não dever nada pra ela, porque quem devia era ela, né? Eu não atravessei na vida dela, foi ela que atravessou na minha vida, né? Quanto tempo que passou assim? Foram mais ou menos uns 3 meses que ele ficou com essa pessoa, né? Que foi do período que eu saí da minha casa, desses 3 meses até eu descobrir, ele ficou com ela uns 3 ou 4 meses, mais ou menos. E daí o padre Pedro entrou na história. Quando o padre Pedro me encontrou, ele tinha acabado de voltar da Itália. Sim. E eu estava no convento das irmãs esse dia, visitando elas, conversando com as irmãs, enfim, dando mais parecido na minha cabeça, eu não me lembro o que eu fui fazer lá. Aí ele falou assim pra mim, nossa, Juliana, como você tá tão bonita, o casamento fez bem pra você. Aí eu falei assim pra ele, então deve ser porque eu tô me divorciando, né? Só falei isso pra ele. Eu sempre fui muito direta, sabe? E aí ele falou assim, como assim? Aí ele me chamou pra conversar. E nessa conversa a gente foi mais de 1 hora que eu fui contando pra ele tudo o que aconteceu, como que se deu tudo aquilo, e como que eu tava sozinha e como que eu ia ficar sozinha e que o divórcio já tava correndo. Aí ele falou assim, mas eu não aceito isso pra vida de vocês, eu não aceito isso pra vida do William. Caramba. E ele falou uma coisa assim pra mim, Juliana, você tá hoje rotulando o William e ele não é o pecado dele. Essa foi uma frase que me marcou muito assim. O William não é o pecado dele, ele continua sendo o William. O pecado que ele tá cometendo contra você não é isso, a pessoa dele. Ele falou assim, você tem o número dele aí que eu quero mandar uma mensagem pra ele. E ele pegou meu telefone, né, falando com ele que queria falar com ele. Nessa mesma semana, eu não me recordo que dia da semana que era essa conversa nossa, mas ele
ele respondeu ao Padre Pedro que ele queria conversar com ele também. Então, no domingo de manhã, ele resolveu que ia falar com o Padre Pedro. Ele sabia onde ia encontrar Sim. ele, na paróquia Santa Rita. E ele foi só com a roupa do corpo, lá na paróquia Santa Rita, procurar o Padre Pedro. Só que disso ele não encontrou o Padre Pedro. Então, assim, ele acabou indo para outros lugares, foi na casa do meu cunhado e foi se perdendo pela cidade e não conseguiu falar com o Padre Pedro nesse dia. Mas ele sabia que o Padre Pedro queria conversar com ele e nessa época ele também já estava arrependido do pecado que ele estava cometendo e de estar morando com essa pessoa. Sim. E ele voltou para mim, como ele mesmo diz, igual o filho pródigo. Nesse mesmo domingo, no final da tarde, ele saiu de casa de manhã, né, da casa da pessoa com quem ele estava morando. E à tarde a gente se encontrou. Nossa. E eu recebi ele só com a roupa do corpo. E como foi ter a força de receber de volta? Aí é onde é um ponto muito difícil, né? De verdade mesmo, Guto, eu acho que eu demoraria mais se fosse a Juliana carnal falando. Mas eu acho assim que o sacramento e o amor que eu sinto por ele prevaleceu nessa hora e a gente já voltou para casa no mesmo dia junto. Uhum. Eu acho que se fosse a Juliana carnal falando, né, ela pediria um tempo, né, vai para casa da tua mãe, sei lá, vamos conversar daqui a um tempo, quem sabe. Mas eu não consegui. Eu acho que como aquele pai que esperava o filho, sim, ele não conseguiu esperar. Eu acho que a saudade era tão grande daquele filho que saiu da casa. Que você, no fundo, mesmo tendo a certeza que aquilo não tinha solução, no fundo, eu acho que eu sempre esperei por isso. Então, assim, foi muito profundo, né? Tudo que a gente viveu naquele dia, né? E a forma como ele se arrependeu. Então, eu não pude tomar outra atitude a não ser receber aquele filho que estava querendo voltar para casa. Algumas pessoas chegavam a dizer assim, Juliana, olha, não volta não, ele não merece, não faça isso. Ou a maioria dizia, volte ao seu marido, tente. Como que era, assim, a luta dos conselhos, né? Nesse meio tempo, enquanto eu ainda não sabia, mas alguns amigos já sabiam do que estava acontecendo, inclusive um deles é nosso compadre hoje, ele falava assim para mim, Juliana, esqueça do jejum, toque a tua vida, o jejum não presta para você, esqueça que um dia você foi casada com ele. Uhum. E eu mesmo sem saber o que era, falei, então tá bom, né? Fomos tocando, mas de verdade mesmo, enquanto nesse período que a gente ficou separado, nesses meses, que parece que foi pouco tempo, muita coisa aconteceu, sim, muita coisa passou pela minha cabeça e realmente eu já estava desistindo daquilo, nunca deixei, como falei para você, de ir na igreja, de rezar, de ir na missa, de servir, mas assim, eu já estava conformada com a minha sorte, sim, eu estava conformada que o meu casamento não tinha mais volta. Uhum. Então, quando a gente resolveu voltar, né, a gente foi morar na casa da minha mãe, porque daí eu saí daquela casa que minha avó tinha cedido para nós. Eu voltei para casa da minha mãe. E na casa da minha mãe a gente era restrito a um quarto, né? Isso. Hoje eu digo que a minha mãe mora no quarto e a gente tomou conta da casa dela. Que até hoje mora com a mãe? Até hoje eu moro com a minha mãe. A minha mãe ela é separada do meu pai, né? Meu pai mora a 3 quadras da minha casa, num pedaço do terreno que era da chácara da minha avó. Sim. Minha avó hoje é falecida, essa avó que, da chácara que eu brincava quando era criança. E nós moramos na casa com a minha mãe. Hoje nós cuidamos da minha mãe. Sim. Então, enchemos a casa dela de netos. Eita. Então, depois disso... Deve ser uma festa, hein? Todos juntos lá, imagina? Sim. Nossa casa é pequena, é simples, mas aonde tem o amor, tem tudo, né? Então, assim, graças então, vocês voltam para casa, mas voltam para morar na casa? Com a minha mãe. Como que foram os primeiros dias de convivência ali, assim, você considera que o seu perdão
Ele é dado quando ele volta, ele depois de um tempo em que ele é consolidado, foi com o tempo para realmente você conseguir perdoar? Como que você considera isso? Eu vejo assim que aceitar ele em casa, desde a hora em que ele me pediu perdão e que nós tivemos aquele primeiro contato no final da tarde de domingo, eu não digo pra você que eu esqueci, porque eu não esqueci. Sim. Eu lembro com detalhes ainda de algumas coisas, então assim, é uma coisa que sempre que você mexe dói. Sim. Mas assim, eu tomei uma decisão naquele dia de que eu não ia ficar revirando Sim. naquele passado, querendo saber todos os detalhes do que aconteceu, como que foi, que se sucedeu tudo. Então assim, eu resolvi deletar aqueles 3, 4 meses da minha vida, assim, não no sentido de que eu não lembre mais nada, mas deletar assim de que eu não queira ficar revirando esse passado, revirando. porque eu acho que ninguém merece, nem pra mim isso ia fazer bem e nem pra ele, porque já que eu resolvi perdoar e resolvi aceitar ele de volta, eu tô dando uma página em branco pra gente escrever. Então assim, eu não vou dizer pra você que no começo eu desconfiava dele, que eu não desconfiava dele. Isso é uma coisa assim que volta e meia ainda eu tenho que fazer um exercício dentro de mim, né? Então assim, mas eu sei que ele também sabe se policiar e evitar as situações de que onde ele percebe assim, opa, até aqui eu posso ir. A partir daqui já não é mais território para mim. Aqui é uma vida de solteiro, Sim. aqui é uma vida de casado, né? De um pai de 4 filhos. Então, como eu falei para você, isso sim, depois que eu perdoei ele, nunca mais eu voltei a revirar aquelas velhas portas lá, tudo que aconteceu no passado. Porque eu acho que isso é um exercício necessário. Se você perdoou, tá perdoado. Mas quando eu falo da situação, dói ainda, né? Então, assim... Alguém que viveu algo parecido com o que você viveu, já lhe procurou para partilhar, para dizer como que você conseguiu, estou passando por algo parecido. Sim. Alguma coisa assim já aconteceu? Já aconteceu. Em acampamentos, inclusive agora, quando a gente toca e... Eu tive a oportunidade de dar o testemunho, ou do meu esposo, que teve vezes que ele foi servir e eu não fui. E ele deu o testemunho sem eu estar lá. Olha. E da minha sogra chorando, dele chorando, do pessoal, todo mundo chorando. Só lembrando, pessoal, que hoje os dois estão felizes da vida. Graças a Deus. No acampamento, ele é o do som, ela é cantora. Daqui a pouco nós vamos falar da sua música, que chama... Nós temos 2 músicas autorais e estamos no processo já de produção da terceira. Então, as 2 que já estão por aí? Cenáculo foi a primeira, que já tem 1 ano. E nós gravamos a Busco em Ti também, que foi a música que nós fizemos com o Marcinho. Nós vamos falar sobre isso. Mas hoje eles estão felizes da vida, né? Apesar de toda dor, de toda dificuldade, tudo, eles servem acampamento, ela serve acampamento, eles dão uma vida ali na paróquia Santa Rita. Mas todo esse processo, uma coisa importante que ela trouxe aqui, tanto na hora do sofrimento, como na hora também de restabelecer dentro de si uma vida interior para conviver com tudo aquilo, foi a proximidade de Deus sempre, né? Sim. Mesmo sem vontade, mesmo dilacerada, mesmo sem desejo, mas está ali com o nosso Senhor a cada momento, né? Sim. E foi uma coisa que com certeza fortaleceu você muito, né? Sim. Estar na comunidade, na verdade, sempre me fortaleceu muito. Então, não tem como não lembrar das pessoas que participaram de tudo isso comigo. Então, assim... Talvez se eu tivesse ficado só na minha família, no comodismo ali da minha casa, sentada na minha dor, né? Com a minha mãe, com meu pai, que sempre foram só de missa de domingo. Se eu tivesse ficado paralisada ali naquele momento, talvez eu não tivesse dado esse passo do perdão, né? Então, assim, eu só fui capaz de perdoar por conta de tudo que eu já ouvi na minha igreja sobre perdão, né? De toda a vivência que eu já tive, de gente que perdoou coisas muito piores na vida. Né? Então, assim, e com certeza a vivência na minha comunidade fez toda a diferença. Eu ter amigos em Deus, eu ter uma comunidade, eu ter padres que me acompanhavam, eu ter irmãs, amigas minhas, né? Irmãs religiosas de caminhada junto na comunidade, que sempre estiveram me sustentando na oração, que sempre estiveram me sustentando, inclusive quando não tinha nada para oferecer, só a minha dor.
só a minha choradeira, né? Então, assim, eu tive uma amiga minha que foi muito importante nesse período. Hoje a gente não caminha mais juntas. Ela hoje está na comunidade Shalom. A Andre foi uma amiga minha, ela é mais nova do que eu, casou agora recentemente. Mas ela foi a pessoa que mais me ouviu nesse período. Ela ia me buscar no cursinho, que eu fazia um cursinho preparatório na época para fazer um concurso. Ela ia junto comigo para não me deixar sozinha voltar para casa. Ela foi uma pessoa que segurou na minha mão e só escutou eu chorar nesse período, porque hoje a gente não sabe fazer outra coisa quando tá depressivo. Não, e uma situação... Eu era uma insuportável. Eu acho que eu só lamentava da vida, né? Então, assim, ela foi a pessoa que mais me suportou nessa hora. No pior sentido da palavra, me suportou, sabe? Esteve ali comigo, não desistiu de mim, estudou comigo pro concurso. Me ajudou a passar no concurso. Passei no concurso, mas depois engravidei, perdi o concurso. Mas tá tudo bem, porque mais importante do que tudo isso na minha vida, né, que era uma coisa que eu queria muito, o projeto de Deus, o sonho de Deus nunca deixou de ser presente na minha vida. E eu gerei filhos, né, no meu casamento, para minha igreja, que hoje também estão alegrando a nossa vida servindo a Deus também. Hoje nossos filhos servem. Só meu pequenininho que não serve na missa. Vai estar chegando. Né? Eu tenho um coroinha, eu tenho 2 filhas de Maria, então assim, eu tenho meninas e meninos maravilhosos na minha casa que estão junto com o pai e com a mãe servindo também. Nenhuma situação diante de nosso Senhor é uma situação perdida. Então, muitas vezes a gente se entrega, não tem mais jeito. Olha aí, a vida da Ju. Que coisa, né? Uma situação que se parecia mesmo sem volta, nosso Senhor dá um jeito e tudo acontece, né? E quanto tempo já que vocês estão aí firmes e fortes? Firmes e fortes Depois do perdão. Depois do perdão, 10 anos. Olha aí, 10 anos. 10 anos. Já fizeram 10? Nós temos, vocês falam 10 anos do perdão. 10 anos do perdão. 10 anos do perdão já tem. Nossa Senhora. O que você acha? Coloca aí nos comentários. É possível um perdão numa situação dessa? Você já viveu algo parecido? Coloca aí nos comentários. E eu tenho certeza que o testemunho hoje que a gente está escutando aqui no Santo Flow, muitas pessoas até acabam se identificando, né, pela situação difícil. Mas vamos falar da música. São 2 músicas que estão no YouTube e Spotify. Então, isso. Juliana Fornazares. Juliana Fornazares, procura por Cenáculo, que é a primeira música, que foi uma música que fala exatamente daquela passagem do Pentecostes. Sim. Então, o Antão é o compositor da música, né? Sim. Nosso amigo de caminhada, desde o começo, começou a escrever as músicas para nós. E hoje ele faz parte do nosso projeto. Ele que deu esse start em tudo isso. Então, hoje nós temos um projeto chamado Travessia, no qual nós nos reunimos para compor, para rezar, para pensar em formas de gravar músicas que Deus tem colocado no coração do Zeke, que é produtor musical da parte instrumental da música, e o Antão tem feito as letras para nós. Então, Cenáculo surgiu na pandemia, né? Então é uma música para nós clamarmos o Espírito Santo, né? Que fala da promessa que Jesus falou que não nos deixaria sós, né? E a mais nova? A mais nova é a Busco em Ti, que é uma música de adoração. Nós gravamos o clipe dela na Igreja Sagrado Coração, que é uma igreja que tem adoração o dia todo na nossa cidade. Aí tem a missa do meio-dia, né? Tem a missa às 7 da manhã, meio-dia e às 6 da tarde. Então, o dia todo Jesus fica exposto lá para as pessoas que querem adorar. Então, quando a gente pensou nessa música, a gente não podia imaginar um outro cenário que não fosse um cenário de adoração, né? Busco em Ti, vamos, refrão? Que me faz sonhar. Só para você sentir um pouco a voz, né, Ju? E chamar para sua cidade, chamar para sua paróquia e conhecer. Vamos, refrãozinho, pode ser? Busco em Ti o que me faz sonhar, busco em Ti pra realizar todo o Teu querer em mim. Aqui estou, usa-me. Olha só! Eu quero dizer para você acompanhar, conhecer o trabalho que a Ju está fazendo. O Zé que está ajudando, está sempre perto, Sim, né? Sempre. O Zé que é o nosso produtor, né? Produtor musical, ele que pensa nos arranjos. No Instagram está Juliana Fornazares. Juliana Fornazares no Instagram
e no canal do YouTube também. Outra coisa que tem no canal do YouTube, Guto, nós trabalhamos também para ajudar na liturgia da igreja. Então, toda segunda-feira nós temos salmos. Opa, olha aí, então, muito bom. Quem precisa, então, de melodia nova para salmo, toda segunda-feira tem uma Já é o salmo nova. Para o domingo que vem? Para o domingo que vem. Então tem uma semana para ensaiar. Isso mesmo, na segunda-feira ao meio-dia a gente posta lá a nova melodia, para você no domingo que vem poder executar. E já tá cifradinho, tá tudo certinho lá. Juliana Fornazari. Isso aí. Vai lá, aproveita o salmo lá da segunda-feira, quem tem experiência de muitos anos de igreja, não é? Ju, antes de tudo, louvar a Deus pela sua vida, pelos seus dons, né? Agradecer o quanto a sua voz e o ministério inteiro nos ajudou, não é? Nesse renovo agora, no acampamento. E eu quero convidar você a conhecer esse trabalho dela, chamar também na sua paróquia alguém que vai cantar com o coração, vai fazer acontecer a missão, que já tem uma experiência muito boa, e escutar também as músicas da Juliana nas plataformas digitais. Eu tenho certeza que vai fazer muito bem. Ju, fale o que você quiser, e eu agradeço muito você ter vindo até aqui. Tá cansado, viajou 4 horas. Imagina tá tranquilo, nós vamos para mais uma missão. Vai mais uma daqui a pouco, por isso já estamos indo. Eu queria muito agradecer, Guto, a oportunidade, né, essa abertura de coração de vocês. Eu sei que vocês são muito gratos por tudo que a gente fez, pelo acampamento, enfim, mas Jesus nos chamou para essa missão, né? Essa é a missão desse tempo para nós, que é evangelizar através da música, tocar corações no acampamento, né? Então, assim, o nosso primeiro chamado, sim, é na liturgia, sabe? Assim, eu acho que de nada vale milhões de acampamentos se a gente não está na Santa Missa. Então, assim, foi lá que tudo começou na minha vida e é lá que eu quero terminar, né? Que bom. Mas eu quero muito agradecer a oportunidade, né? Eu sei que tem muita gente assistindo esse podcast e nós queremos ir a cada vez mais pessoas, né? Nós queremos que Jesus, através da nossa canção, através de tudo aquilo que Ele tem colocado no nosso coração, não é à toa, né? Sim. Não é à toa que Deus tem dado inspiração para o Antão para escrever essas músicas, não é à toa que Deus tem colocado melodias no coração do Zé, não é à toa que nós nos reunimos desde a juventude para que hoje nós pudéssemos estar maduros e poder cantar para o nosso Deus. Então, eu só tenho a agradecer a você a oportunidade, mas eu também quero agradecer a minha comunidade, né? Então, quero agradecer às irmãs carmelitas, servas da misericórdia, que sempre estão conosco. Maravilhosas. Né? Quero, através delas, inclusive, que o acampamento hoje acontece. Isso. Então, se não fosse a missão delas com o acampamento, talvez você não tivesse sido alcançado, né? Através do acampamento. Você já tinha sido alcançado por Deus, mas não dessa forma. Sim. Então, quero agradecer a minha comunidade, ao meu pároco, Padre Evandro, da Santa Rita. Mas eu também quero agradecer um outro pároco que hoje acompanha a gente também, que também deu a sua bênção para o nosso projeto e que nós também caminhamos lá, que é a nossa paróquia local, Padre Edemar, que caminha junto com a gente. Quero agradecer muito os meus amigos também, porque são eles que me apoiam. Eu tenho toda uma rede de apoio atrás de mim para que eu possa fazer o que eu faço hoje. Eu tenho uma família que me apoia, que cuida dos meus filhos para eu poder estar aqui. Só são 4, né, amor? Minha sogra, minha cunhada, minha mãe, meu sogro, meu cunhado, um monte de gente que me ajuda nisso. Inclusive, minha filha mais velha hoje está me ajudando muito. E meu esposo, que está em casa fazendo correria com eles. Hoje tem cantata de Natal da minha filha. Então, tá lá fazendo correria com a família para poder, né, para eu poder estar aqui. Eu tenho sempre pessoas por trás de mim. E agradecer esses meus amigos que me acompanham também, né? Os amigos que estão com a gente no Projeto Travessia, Antão, sua esposa, Edviges, o Zé com a Jana, e também todos aqueles na nossa paróquia que gostam do nosso trabalho, que acompanham a gente, que impulsionam, né? Que seguem, que acompanham, e que tomara Deus, né, que sempre possa crescer isso, né? Que a gente, cada vez a mais lugares, possamos chegar através da nossa música. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela generosidade de ter vindo. Parabéns pelas músicas, pelo testemunho. E fique à vontade. Compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. E um abraço para o João.
É João, não é João. É Jão, de Janjão. De Sabe Janjão. aquele anjo da canção do Ele, Janjão? ele. É o Janjão. É o Janjão. Deus abençoe você que esteve conosco. Compartilhe para o máximo. Olha, se você conhece alguém que teve uma história parecida com a Ju, compartilhe. Tá? Pode ajudar essa pessoa a salvar a vida, o casamento, o coração doendo e tantas outras coisas, tá bom? Deus abençoe a você e toda a sua família. Até o próximo Santo Flow, se Deus quiser. Tchau, tchau. Como vale a pena a gente considerar uma viagem com a obra de Maria? Está aqui o contato da RDP Viagens, Obra de Maria Peregrinações. E eu vou falar para você agora novidades, tá certo? Olha, o Congresso de Pentecostes, o Pentecostes da Paz, que estava previsto para acontecer na Terra Santa, e a gente sabe que não vai ser possível, vai acontecer num lugar espetacular, em Assis, na Itália. Imagine você viver o Pentecostes no lugar onde viveu São Francisco de Assis. Olha só, com a presença da irmã Kelly Patrícia, da Madre Kelly Patrícia, do Instituto Hesser, do Padre Reginaldo Manzotti, o Frei Gilson, por um preço muito especial. Então você já pode aproveitar agora e entrar em contato para isso. Também vários outros roteiros já estão liberados para você escolher. Portugal e Itália, para você conhecer Cássia, Roma, Lisboa, Fátima. Tem o roteiro também Itália e Medjugorje, para você também aproveitar, passar também por Loreto. Pessoal, não é simplesmente uma viagem, é uma peregrinação, é uma oportunidade de um retiro espiritual. Nosso Senhor preparou para você uma grande oportunidade, por um preço muito bom, super confortável, hotéis maravilhosos, uma equipe super preparada. Então entre em contato agora, aproveite e escolha qual viagem que você vai fazer com a Obra de Maria. Tá aqui, ó. RDP Viagens, você pode ligar, você pode mandar um WhatsApp, eles vão te responder rapidinho e você vai ter a grande oportunidade de vivenciar muito mais do que uma viagem, um encontro com Deus com a Obra de Maria. Final de ano, tempo de sabatina e camisetas. Olha aí, realmente são muitas as oportunidades que nós temos, são várias estampas. Considere ter agora no final do ano camisetas que falam de Deus na tua vida. E para presentear, aproveita também, presenteia com sabatina e camisetas. Você sabe, eu sempre uso aqui no Santo Flow sabatina e camisetas, e realmente são camisetas confortáveis, que te ajudam a falar de Deus. E outra coisa, final do ano sempre tem crisma, primeira Eucaristia, início do ano também sempre tem evento, eles fazem camisetas personalizadas também, tá bom? Sabatina e camisetas, eu agradeço muito pela oportunidade de sempre estar com Sabatina nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, e aproveite você também, peça que vai chegar na sua casa, você não vai se arrepender. Já estou aqui com o meu kit da Milagros, agora para o final do ano. Utilizar um incenso é a gente simbolizar a nossa oração que vai até Deus, que chega até Deus. O incenso católico faz uma grande diferença na hora da oração. Às vezes colocar uma música e ter um momento de interiorização vale muito a pena. Vá lá no site da Milagros, no Instagram da Milagros e peça. Esse kit aqui é um kit de iniciação. Já vem com tudo, já vem com o incensário, tá certo? Já vem também com o carvãozinho para você queimar no carvão de acendimento rápido e vem também com incenso. Vale a pena. Para mim, me ajuda muito a rezar. Eu já estou aqui, ó. Esse aqui é sempre uma delícia utilizar, que é o Nossa Senhora Aparecida. Tem esse outro também que eu gosto muito, que é o Urbi et Orbi, que é maravilhoso. E tantos outros. Incenso católico nos ajuda a chegar até Deus. E a Milagros realmente tem uma excelência. Um trabalho extremamente reconhecido com incenso de qualidade. Quem sabe agora também, no final do ano, presentear a sua paróquia com o incenso da Milagros. Tenha também na sua casa, faça essa experiência de utilizar incenso católico para te ajudar a rezar, a lembrar de Deus. Está aqui, ó, Milagros, a grande oportunidade para realmente ter no nosso momento de oração, de meditação, de estar em família, no momento do terço da família, um incenso da Milagros, que nos ajuda a entender a nossa oração que sobe até Deus. Aproveite, vai lá,
É bom demais. Neste final do ano agora, no Natal, ou às vezes vai acontecer aniversário de um padre, de ordenação, de um diácono, de um seminarista. Procure a arte sacra, que tem realmente know-how, que faz com excelência paramentos litúrgicos e tem a aba Presenteie o seu padre. É uma oportunidade de você presentear realmente com o que o padre precisa, o diácono precisa, o seminarista precisa. Então aproveite a grande oportunidade, vá lá nessa aba maravilhosa, você vai escolher uma coisa que ele precisa, vai colocar lá o endereço, tudo bem direitinho. Se precisar de medida, eles entram em contato com o seu padre ou com quem você vai presentear. Agora, faça o seguinte, presenteie realmente com algo que ele vai utilizar e vai sempre lembrar de você. Olha que interessante. Inclusive, aproveite agora a época do final do ano, presente de Natal para padre, seminarista, para diácono, é na arte sacra, tá bom? Então aproveite essa oportunidade, está aqui o QR Code, o link está na descrição também, vá lá na aba e faça aquela festa. Presenteie o padre, o seminarista, o diácono, realmente com o que ele vai utilizar. Nesse final do ano, tempo de presentear e tempo de arte sacro. Estamos no final do ano, é um tempo de você escolher a graduação que você vai fazer, a pós-graduação. Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, são mais de 74 anos de tradição. Uma universidade 100% católica. Já estão abertas aí as inscrições para o vestibular para graduação presencial, mas também você pode escolher um curso de graduação à distância. Você pode estudar 100% online também. Vá lá no site do Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro e você vai escolher a graduação, a pós-graduação, se é presencial, se é EAD. O que importa é que você vai estar entregando os seus estudos a uma universidade 100% católica e que tem excelência no ensino que pratica. Vale a pena. Você que ainda... Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, você já sabe, é a Casa do Santo Flow em São Paulo, uma estrutura espetacular. E olha só, se você mora ali na região Santo Amaro, ali perto, tem um colégio Liceu Santo Amaro Abade, um colégio de ensino médio maravilhoso para o seu filho e para a sua filha. Pesquise, vale a pena. Colégio 100% católico que vai fazer diferença na educação do seu filho e da sua filha, tá bom? Vai lá. Acesse agora o site, tenha todas as informações, eu tenho certeza que vai fazer muito bem para você. Dar um presente para quem a gente ama agora nesse final do ano é realmente algo muito especial. Dar um presente não é só dar uma lembrança ou alguma coisa que a pessoa goste, mas é também estar presente na vida da pessoa durante todo o ano. De uma forma muito especial, imagine considerar e presentear quem você ama com uma imagem dessa aqui do Artesanato Costa. Você presenteia e depois passa a estar presente na vida da pessoa sempre com essa imagem que vai estar sempre com ela. As imagens do Artesanato Costa são feitas com muito amor, com muito zelo. E eu tenho certeza que vai ser um grande presente para quem você ama agora, nesse final do ano. Vá lá no site ou no Instagram do Artesanato Costa, escolha, coloque o endereço daquela pessoa que você ama e presenteie com uma imagem do Artesanato Costa. São muitas as opções e eu tenho certeza que a pessoa que você ama vai com certeza estar com o coração cheio de alegria ao receber uma imagem dessa, belíssima, do Artesanato Costa. Aproveite, final do ano, Natal, um presente para estar sempre presente na vida do outro. Eu quero fazer um convite para você. Conhecer a Gruta do Arcanjo. Um complexo que está sendo construído na cidade que eu moro, na cidade de São Miguel Arcanjo. Uma imagem de 69 metros, mais ou menos um Cristo Redentor sobre o outro de altura, um prédio de 24 andares. Um complexo pensado nesta cidade, aonde o Arcanjo Miguel apareceu em 1932. Pesquise mais, vá no site da Basílica de São Miguel Arcanjo, você vai conhecer um pouco sobre a aparição e você vai ver essa grande construção que já está sendo feita em São Miguel Arcanjo e você vai ter a oportunidade de ter um pouco de você nesta construção, nesse lugar dedicado ao Arcanjo Miguel. Seja um devoto de São Miguel Arcanjo, entre em contato com esse número que está agora na nossa tela
e você vai ter a oportunidade de contribuir com um dos maiores complexos dedicado ao Arcanjo Miguel no mundo inteiro. Olha só, aproveite a oportunidade de dar um pouco de si para esta grande construção. A Gruta do Arcanjo, localizada em São Miguel Arcanjo, São Paulo, 180 quilômetros de São Paulo, é realmente um lugar que vai fazer diferença na devoção a São Miguel no Brasil e no mundo. Vá lá, seja um devoto, entre em contato e ajude realmente essa obra de Deus a acontecer e também expresse a sua devoção a São Miguel, dedicando um pouco de si nesta construção.